Boa noite, embaixadores de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, né, irmãos? A gente está aqui na casa do nosso papai para celebrar com muita gratidão, com muito louvor a Ele, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Então, eu queria iniciar este culto de celebração ao Senhor e pedindo para vocês abrirem lá em Provérbios, capítulo 15, a partir do 16, diz assim a palavra de Deus: é melhor ser pobre e temer o Senhor do que ser rico e viver preocupado. É melhor comer um prato de verduras e ter paz na família do que um boi gordo no lar cheio de ódio. O homem de gênio irritadiço está sempre arranjando brigas, mas o homem paciente acalma a discussão. Que palavra tremenda, né, irmão? Não é à toa que esse livro aqui é o livro da sabedoria, né? Provérbios, que a gente possa realmente ler, não só ler, mas principalmente colocar em prática, né? Que é o mais desafiador para nós. Todos os dias, ler a palavra de Deus e deixar entrar no nosso coração e que a gente possa estar mais parecidos com Deus, né? Então, eu peço que todos possam aquietar os nossos corações, que a gente possa realmente estar aqui em espírito e em verdade para louvar, para escutar a palavra, para ser impactado, né, por essa palavra viva que fala conosco todos os dias. Assim, a gente se permita a ler e a deixar ela entrar no nosso coração. Amém? E eu queria pedir ao meu esposo, amado, lindo e cheiroso, para vir aqui fazer essa oração de entrega ao nosso culto, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor Jesus, estamos aqui. Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Pai, são tantas as qualidades, ó Pai. Nós temos a Te agradecer, Paizinho, porque pelo pão de cada dia, Pai, pelo dormir, pelo adormecer, Deus, pelo levantar, Senhor Deus, cedo da manhã para, Deus, irmos para o nosso trabalho, Deus. Mas antes, Deus, nós louvamos, agradecemos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Pai, perdoa as nossas faltas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, Pai. E nessa tarde, Senhor Deus, tarde e noite, nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Queremos entoar hinos, ó Senhor Deus, espirituais, ó Senhor Deus, também com o nosso raciocínio, Deus, com o nosso racional, Pai. Queremos celebrar, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. Queremos celebrar, Senhor Deus, o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Derrama da Tua graça, Pai, alcança, Senhor Deus, os corações que estão precisando, Senhor Deus, de consolo, de conforto, Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, porventura enfermos, ó Pai, clamando a Ti por cura, Senhor Deus, por socorro, Senhor, porque Tu és o socorro bem presente em nossas vidas, és a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Bendito é o Senhor, o Santo de Israel. Aleluias. Glórias Te damos. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui. Mais um domingo nesse lugar em que nós somos acolhidos, nesse lugar em que nós acolhemos, nesse lugar em que nos reunimos para louvar ao Senhor, para adorar a Deus. E como é bom, e como eu me sinto feliz de estar aqui, como eu me sinto feliz de estar nessa casa, que é a casa do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus com alegria, amém?
digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, louvor e toda a glória. Ele é o Deus de Israel. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Todo louvor, todo louvor e toda glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória. Ele é o Deus de Israel. Aleluia! Nosso Deus é o Deus de Israel. Aleluias. A Ele todo Deus louvor, maravilhoso. a Ele toda Glórias glória, ao Seu toda maravilhoso. adoração. Amém. Aleluia. Jó, quando ele estava passando por um momento de desafio na vida dele, um momento em que ele estava triste, um momento em que ele estava passando por muitas provas, a palavra dele foi: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre toda a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim
sim confiarei, confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque no meu deserto, no nosso deserto, o Senhor está. Nós podemos encontrar contigo, Senhor. Aleluia, santo é o teu nome, Deus. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei, confiarei. Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Teu amor é sem fim, Senhor. O teu amor nos guarda, o teu amor nos cuida, Senhor. O teu amor, Deus, é tudo que precisamos, Pai. E nós temos a certeza que o temos, Senhor. Nós temos a certeza que somos amados por Ti. Que o Senhor nos chama pelo nome, Pai. Que o Senhor conhece cada um de nós, Senhor. Que o Senhor conhece o nosso coração, Pai, os nossos anseios, as nossas angústias. O Senhor conhece, Pai, aquilo que nos dá alegria e aquilo que nos dá tristeza. E em tudo isso, o Senhor está conosco. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez que grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia, Deus. Faça a sua oração nesse momento. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega tudo aquilo que passa
só o Senhor pode cuidar, que só o Senhor pode transformar, que só o Senhor pode fazer um milagre. Entrega a tua vida a Deus. Entrega a tua vida àquele que é único. Aquele que é único. Aquele que é o Senhor dos teus dias. Aquele que é o Senhor da tua salvação. Aquele a quem tu pode confiar, quem tu pode descansar. Oh Senhor, nós queremos te entregar, Senhor, a nossa vida. Nós queremos te entregar os nossos dias, Deus. Nós queremos te entregar nossos pensamentos, nossos sentimentos, Senhor. Nós sabemos, Deus, que só o Senhor pode nos moldar, só o Senhor pode cuidar de nós, só o Senhor pode transformar aquilo que é maldição em bênção. Só o Senhor pode fazer um milagre que nós precisamos, Senhor, para sermos melhores, Senhor, para sermos mais parecidos contigo, Pai. Vem, Senhor, fica conosco. Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim, e que o tempo nos conserve sempre assim, vínculo de doce comunhão. Não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce e tão vital para o coração. Quantas vezes eu me sinto em um deserto, nessas horas é tão bom te ter por perto. Consciente eu sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo nessa tão doce quietude o prazer de te ter como meu amigo. Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim. Cante. E que o tempo nos conserve sempre assim, num vínculo de doce comunhão. Maranata, ora vem, Senhor, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce e tão vital para o coração. Deus, tantas vezes eu me sinto em um deserto, nessas horas é tão bom. Nessas horas é tão bom te ter por perto.
estás Aleluia. Deus, quero sentir mais a tua plenitude, discernindo nessa tão doce quietude o prazer de te ter como meu amigo. O prazer de te ter como meu. Você tem prazer amigo. em ter Cristo como seu amigo? O prazer de te ter Como meu amigo. Maranata. Ora vem, Senhor, pra bem perto de mim. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor. Aleluia! Amém. Quando Jesus estava no templo, observava os ricos colocarem suas ofertas na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre deu somente 2 moedas de cobre. Diante disso, Jesus disse: eu afirmo a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois elas deram um pouco do que lhe sobrava. Porém, ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Alguns dos discípulos começaram a falar a respeito das belas pedras do templo e dos enfeites das paredes. Mas Jesus disse: vai chegar num momento em que todas essas coisas que vocês estão admirando serão derrubadas, e não será deixada pedra sobre pedra. Tudo se transformará em enorme monte de lixos. E assim eu pergunto para você nessa noite: em que você está confiando? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em homens, outros no seu trabalho, né? Então, que a gente possa refletir nessa noite, que a nossa confiança esteja no Senhor, que a gente possa obedecer, né, a sua palavra e devolver tudo na casa dele, para que não falte nenhum mantimento na sua casa e na nossa também. Então, que a gente possa entregar o melhor de nós, nas nossas ofertas. Amém? Podemos ofertar. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor, teu amor. Cantarei teu amor pra sempre.
teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Amém. Que é a palavra de Deus. Quem vai ministrar hoje é o nosso irmão Caio. Caio, que você possa ser usado por Deus e que a igreja esteja atenta, né? Que graças a Deus, Deus tem falado muito ao coração do nosso irmão Caio e as mensagens que ele tem pregado aqui têm edificado muito a minha vida e eu creio que a vida de vocês também. Amém? Aleluia, queridos. Boa noite, paz e graça do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Maravilhas? Amém. Essa saudação, graça e paz, né? Estava refletindo até nisso também, né? A gente começa a perceber alguns dos nossos hábitos, né? E aí eu fui ver que Paulo falava graça e paz do Senhor Jesus, né? E aí isso acabou virando um padrão para a gente, né? De cumprimento da igreja. E esse é o maior dos meus desejos, queridos, nessa noite. Eu tenho certeza que Paulo, quando fazia essa saudação, também era esse desejo, né? De que essa maravilhosa graça, junto com a paz do Senhor que excede todo o entendimento, ela pudesse de fato, né, nos preencher e isso fazer parte da nossa vida, parte do nosso cotidiano. E lá em Filipenses 4:7 diz que essa paz é uma paz que excede todo o entendimento. Amém? Por que excede todo o entendimento? Porque para muitas pessoas é difícil entender que, por mais que você esteja diante de uma situação de imprevisibilidade, né, de algo de ruim ou de bom que não se sabe, né, que possa estar acontecendo, ou até mesmo do ruim, existe uma paz que preenche o nosso coração e nos dá uma confiança, né, de que nós não precisamos estar inquietos e com medo do amanhã, né? Deus tem nos mostrado, Deus tem nos ensinado, queridos, e essa é uma grande revelação do Senhor Jesus para nós, né? De que nós não andássemos ansiosos, né? Porque por mais que fossem difíceis, por mais que fossem desafiadoras as circunstâncias, né? O próprio Senhor disse que todas as coisas que fossem necessárias para a gente seriam acrescentadas, né? Todas as coisas necessárias. Infelizmente, algumas igrejas, alguns cristãos usam esse termo para tratar de uma forma como se nós pudéssemos conquistar tudo o que nós quiséssemos, né? Com base na nossa fé. Mas não é dessa forma. O Senhor nos ensinou: olha, todas as coisas que vocês precisarem, vocês vão ter. Mas é o que você precisar, é essencial. Amém? Pode, amém. Deus maravilhoso. Vamos abrir os nossos livros no livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 16 a 18. Deixa eu olhar aqui como é que está o meu horário.
para eu não ficar recebendo o amém aqui do meu querido pastor. Oh, glória. É engraçado, queridos, quando a gente pensa que vai chegar aqui e não vai ter o que falar, né? Ainda mais eu que sou calado, né? Eu me considero uma pessoa calada, amém? E aí, quando você menos espera, você tem que estar tendo cuidado para ter que falar muito, né? Deus é maravilhoso, queridos, nos enche de muita inspiração. Amém? Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e por onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo Noemi de que todo estava resolvido a ir com ela, deixou de lhe falar. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus Pai, Senhor, eu temo e tremo aqui, Senhor, diante da tua presença. Deus, por tão nobre oportunidade, Senhor. O Senhor sabe, Deus, do íntimo do meu coração, Senhor, e de todos os medos, de todos os anseios, Deus, e Deus, de que nós entendemos, Senhor, que nós não somos dignos de desatar as tuas sandálias. Senhor, como o próprio João Batista. Senhor, ainda mais, Deus, sermos ministros, ainda mais sermos, Deus, aqueles que vão levar a tua palavra de esperança. Então, Pai, pela tua misericórdia e grande graça, Senhor, vem e age hoje aqui. Deus, como o Senhor tem agido no meu coração, Deus, como tu tem agido nessa comunidade, com os meus irmãos que estão assistindo online, Senhor, eu sei que tu tens para falar a essas pessoas. Senhor, então vem e fala nós, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Vocês já leram o livro de Ruth? Amém? Normalmente é um livro muito requisitado, né? E um livro muito bem lembrado. E para a gente, sempre que a gente se coloca diante de um desafio de reler um texto, né? Da gente se permitir rever e você pedir a Deus, Deus me mostra, né? Me mostra muito além do que normalmente é o trivial, normalmente, né? É o que a gente consegue enxergar. E isso às vezes fica nos preocupando, né? Eu estou vendo que esse talvez seja o sentimento de muitos que trazem uma palavra, sempre querem dar uma revelação nova, ou algo nesse sentido, né? Mas às vezes algo que a gente já sabia faz um novo significado, porque varia muito de acordo com como está a nossa situação de vida, né? Então eu vim com toda despretensão nos relembrar dessa história maravilhosa, né? Dessa família que passou um drama terrível, né? Que Noemi precisou, junto com a sua família, né? Por causa de um período de escassez, de problema, eles precisaram ir para outra cidade, né? Noemi com toda a sua família, Elimeleque e seus dois filhos, Malom e Quilion. Amém? E eles foram para a terra de Moabe, terra Moabe. E aí eles permaneceram por um tempo lá e Elimeleque faleceu. A Bíblia diz que Elimeleque, esposo de Noemi, faleceu, né? E ela veio a ficar viúva. E aproximadamente uns 10 anos depois, ela também perdeu seus dois filhos, né? Então imagine a situação dramática de Noemi, né? Tinha saído da sua terra, tinha saído da sua parentela, né, para estar em uma outra nação, uma outra região que não era a sua, da sua família, né, dos seus antepassados, e de repente se vê diante de uma crise enorme. Perder um marido já é algo muito, né,
muito doloroso para uma mulher, ainda mais uma mulher de idade, né? Só que a Bíblia diz que ela também perdeu os filhos e de repente ela se viu, né, numa situação de extrema crise. Por quê? Porque eles também eram pobres, continuaram pobres naquela região. Tinham continuado sobrevivendo, e tudo indica que eles não tinham acumulado bens, porque ela se desesperou, né? A idade avançada dela não permitia que ela se casasse novamente, ou pelo menos seria muito difícil, porque normalmente o casamento ele era concebido para que houvesse uma continuação da família, né? Então, a Noemi naquele momento se viu numa situação de estar idosa já e não poder ter filhos com outros homens também para poder dar para suas noras, né? Ela acabou ficando com duas noras. E aí, pouco vigor para trabalhar, né? Imagine, mulher normalmente, ela, naquela época, né, dependia muito do marido e do sustento dos próprios filhos. Então, elas três, né? Na verdade, ficaram nessa dificuldade. Então, isso gerou uma crise enorme no coração de Noemi. Enorme, enorme. Né? Mesmo com as suas noras, que a Bíblia nos mostra que tudo indica que eram noras muito boas, né? Noras maravilhosas, que a própria Noemi demonstra uma excepcional grandeza, né? E aí esse livro ele nos mostra grandes dramas, né? O livro de Ruth, e também mostram grandes virtudes, né, das pessoas que compõem essas histórias. E aí você vê Noemi diante de uma situação de extremo caos, né, de extrema incerteza, o coração dela muito pesado, mas ela ter forças para chegar para suas noras Ruth, né, e Orfa, e ela dizia assim para elas: voltem para a terra de vocês, queridas, né, e que o Senhor use de benevolência, como vocês usaram, né, com os que morreram comigo. Então, Noemi faz um reconhecimento tremendo, né, de que elas tinham sido bondosas também para com sua família, né? E ela, reconhecendo tudo isso, ela poderia ter agido de outra forma, mas ela fez o que? Ela liberou as suas noras, para que recomendou e insistiu, inclusive, né, para que as noras retornassem para suas casas e tentassem retomar uma nova vida. Eram moças jovens, né, tinham tudo para recomeçar bem as suas vidas, né, não tinham tido filhos ainda também. E aí as próprias noras relutaram de início, né? Isso que é tremendo. E aí Noemi continuou insistindo, né, para que elas fossem, que não teria problema. Noemi ficou sabendo que a terra de Judá tinha voltado a prosperar, né, que Deus tinha lembrado do seu povo e lá tinha retornado um período de fartura. Foi o que aconteceu? Uma das noras acabou aceitando, né, a insistência da sogra Noemi, que foi Orfa, e Orfa decidiu voltar para a sua terra, né? Mas aí Ruth insistentemente decidiu não ir, decidiu ir com ela, né? E aí é o que compõe esse texto principal, né? Quando ela diz que não insistes, né? Obrigado, meu querido. Obrigado, varão. Maravilhoso. Não me instes para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, né? Então, a Bíblia diz que a própria Ruth se apegou a Noemi como sogra, né? Então, eu imagino que a relação delas já era uma relação boa, já era uma relação saudável, né? Para Ruth tomar uma decisão a esse ponto, né, de considerar toda a situação de Noemi, né, e desejar permanecer com ela.
e sair, inclusive, da terra dela, né? Para poder ir para Judá, onde Noemi estava voltando. E as duas voltaram juntas, né? Chegando lá, o que aconteceu? As pessoas começaram a reconhecer, né, que Noemi tinha retornado, tinha voltado. Só que ela estava num momento difícil, né, muito angustiada, não quis nem ser considerada ou chamada mais pelo nome, pelo contrário, né? Pediu para que a reconhecesse como uma mulher amargurada, né? Então, me chamem de Mara, porque o Senhor se revelou contra mim, né? Então, ela, num momento de crise, mais do que acontece muito, né, a gente acabar culpando a Deus muitas vezes pelas nossas lutas e dificuldades, né, queridos? E Ruth agiu com grandiosa sabedoria, né? Vou usar esse termo, né? Então, a integridade de Ruth, né, a determinação de Ruth fez toda uma diferença na vida, na crise daquela mulher. E aí, Ruth tem coisas tremendas e lindas, queridos, para nos ensinar nessa noite. Amém? A Bíblia diz que assim que elas retornaram, Ruth já se interessou para que ela providenciasse os proventos deles, né? Então, o que ela falou: Noemi, eu vou sair para rebuscar espigas, né? E aí eu fui tentar entender o que era esse rebuscar espigas, né? Um pouco mais na frente a gente começa a entender que ela foi catar espigas dentro de uma cultura, né? Dentro de um local onde os servos já tinham colhido, feito aquela primeira colheita, né? Então ela estava colhendo os restos, ela estava tentando colher restos de uma colheita, né? Que isso era um processo muito mais difícil e muito mais complicado para ela naquele sentido. Só que a atitude dela foi tão determinada, tão positiva, que ela começou a ser percebida já de cara, né? Pelo responsável lá da fazenda. E aí, isso chegou aos olhos do dono da fazenda, que era Boaz, né? Então, Boaz era um homem rico, a Bíblia diz que ele era um homem bom, um homem bondoso para com seus servos. E aí, caiu isso aos ouvidos dele, de que a nora, né, Ruth tinha tomado aquela decisão de vir com Noemi, diante de toda aquela situação. E ele permitiu que ela ficasse naquela região, né? E ele permitiu que, inclusive recomendou ela que não saísse mais, que não voltasse, né? Que ela poderia ficar tirando o sustento delas ali daquela terra. E inclusive ofereceu ela para ficar com as suas servas, né? Naquele momento. E aí naquele dia, Ruth colheu uma efa ou efa, né? Uma efa que seria, eu fui dar uma pesquisada, essa uma efa que Ruth conseguiu recolher naquele dia era o equivalente a 32, eu vi duas versões, 22 quilos e 36 quilos. Mas imagine que foi muito milho, né? Depois ela desbulhou aquele milho e colocou num saco. E queridos, eu fiquei imaginando ela carregando essa saca aí de 20 e tantos quilos, né, para sua sogra naqueles primeiros dias de colheitas. E isso mostrava o quanto ela era uma pessoa determinada, né? Era uma pessoa que tinha um nível de lealdade, né, completamente louvável. E isso fez muita diferença na vida dela, né? Quando uma pessoa toma as atitudes corretas, né, toma as decisões corretas e tem determinação naquilo que está proposto, não tem como aquela pessoa não prosperar, né, nos seus ideais. E aí eu fiquei pensando nesse nível de lealdade que Ruth desenvolveu com a sua sogra, né? Que não era só uma fidelidade, era uma lealdade. E aí a gente precisa relembrar aqui qual que é a diferença de lealdade para fidelidade. Amém? Você sabe a diferença?
Lealdade e fidelidade? São bem parecidos. Algumas pessoas confundem, acham que é até sinônimo, mas não é sinônimo, né? Fidelidade, queridos. Eu vi vários conceitos, várias definições, né? E aí eu formulei um pouco a minha aqui. Fidelidade é quando uma decisão ela é estabelecida diante de uma conduta por obrigação. Normalmente associado a um acordo, não é? Ou um contrato. Então, quando você casa com outra pessoa, você faz um acordo de fidelidade, né? Nesse sentido. Só que a lealdade, ela é uma conduta ligada a uma relação íntima de respeito e consideração, de total consideração àquela pessoa. Então, por exemplo, eu posso ser fiel a um acordo que eu fiz com uma pessoa, mas no meu coração pode não ser verdadeiro. Eu posso cumprir um acordo, né? Eu posso não, por exemplo, um casal, a pessoa pode permanecer fiel àquela pessoa, mas não existir um laço de amor, sabe? Ele pode estar cumprindo aquele acordo, mas não sentindo mais o amor, o desejo, ou muitas vezes até a consideração àquela pessoa, mas ele precisa cumprir aquela obrigação. E muitos casais, muitas relações, elas caminham muitas vezes assim, né? Agora, quando existe uma lealdade, queridos, é um sentimento muito mais intenso, muito mais verdadeiro, né? Onde aquele amor, né, ele considera aquela pessoa em todos os sentidos. Então, a gente vê que ela não estava ali para cumprir um acordo de fidelidade. Não, ela tinha uma lealdade, ela carregava um valor naquela relação. Imagine você, se você for olhar, Noemi não tinha o que dar para Ruth. O que ela teria? Ela não tinha terra, ela era uma viúva pobre, né? Não tinha o que ela conquistar, não tinha o que ela ter interesse ou segundas intenções, mas não, existia um amor verdadeiro. E isso é tremendo, né? E essas características são exemplos grandiosos para a gente, queridos, grandiosos para a gente. Foi um amor genuíno, um amor puro, sem interesses. E aí a gente consegue, né, eu consegui extrair duas grandes lições para a gente nessa noite, com essa reflexão tremenda dessa história, né, de Ruth. Que a atitude, ela faz diferença na vida de qualquer pessoa. Amém? A atitude é quando você decide fazer as coisas acontecerem. Não tem muita definição. É quando você toma ação para determinadas coisas. Mas que coisas? Será que é só ter atitude? Será que é só querer fazer e sair fazendo de qualquer jeito? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Existe uma ação muito nobre que sempre deve ir com as atitudes que nós fazemos. Que é o quê? É fazer a coisa correta, a coisa que tem que ser feita. E aí é onde entram os grandes problemas da humanidade, né? Porque muitos homens desonestos agem, muitos homens gananciosos têm atitude, muitos homens gananciosos fazem movimentar o mundo, né? Enquanto muitas vezes homens de bem, homens íntegros, acabam por não agindo e muitas vezes se omitindo diante das circunstâncias. O homem íntegro acaba se calando, se retraindo muitas vezes. E aí o mal que existe no nosso mundo hoje, querido, se sobressai. Por quê? Porque os bons têm se calado. E a atitude dos maus tem se sobressaído, né? E aí nós temos que olhar para os nossos corações, né? E não só pedir a Deus para termos poder de ação, poder de agir, poder para fazer acontecer,
né? Mas que nós tenhamos as melhores intenções dos nossos corações, as intenções corretas diante das circunstâncias, né? Diante dos desafios. E é um desafio muito grande para nós, né? Nessa vida de correr atrás, nessa vida de profissional que a gente leva hoje, a gente acaba tendo uma percepção maior do que é o poder na atitude diante das pessoas, né? Quando um empresário vai contratar uma pessoa, muitas vezes ele não está tão preocupado até mesmo com o nível de conhecimento daquela pessoa naquela determinada área. Olha que interessante, né? Não é o que faz tanta diferença hoje o conhecimento e a experiência, mas é o nível de atitude que aquela pessoa vai ter diante do desafio que vai ser proposto para ela. Olha que bacana. Então, muitos testes hoje, né, para empregos, muitos testes no dia a dia, né, para você ser reconhecido diante de um grupo, diante de uma comunidade, ou até mesmo das pessoas que possam se interessar por você, né, a nível de relação, homem e mulher. Tudo isso é percebido, queridos. Quando a pessoa ela tem um nível de apatia, quando ela tem um nível de retrair, de não se colocar diante dos desafios, de não ter uma sucessão de resultados pela assertividade, isso acaba gerando um problema muito grande. E Ruth, em poucas grandes decisões que ela fez aqui, a gente pode perceber que ela se destacou grandemente, né? Então, a atitude dela de trabalhar, de não ser uma mulher preguiçosa, né? De honrar a Noemi, e não ficar lá. Imagine que outra pessoa poderia reclamar, outra pessoa poderia ficar questionando ela, isso, aquilo, mas ela também no luto dela, né? Vamos nos lembrar que o luto dela também era um luto muito intenso por causa do marido que ela tinha perdido, né? Então o luto dela estava bem mais próximo, né, naquele tempo, nesse sentido. Mas ela era uma mulher que decidiu fazer a vida caminhar, né? E a própria Bíblia nos mostra que a gente conhece as pessoas pelos frutos. Amém? Mateus 17, 16 e 17 diz assim: pelos frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas toda árvore ruim dá frutos ruins. Então, não é só atitude para nós darmos bons frutos, mas tem que ser o fruto bom. Do pé de manga a gente não consegue extrair goiaba. Então, queridos, quão bom estão os nossos corações, né? Quão alinhado com o Senhor, quão alinhado com as expectativas, né, que a própria palavra tem sobre nós, para que as nossas atitudes possam também gerar para nós frutos, não é? E muitas vezes são frutos não planejados, né? Fico imaginando Noemi diante de uma situação, ela não sabia o que ia ter para ela lá na frente, né? Noemi Ruth não tinha perspectiva, vocês lembram, né? Não tinha perspectiva de chegar lá e ter terras, né? Ou ter um pasto ou algo assim, mas ela decidiu ir e fazer acontecer, mesmo diante de um grande imprevisto, né? De uma grande imprevisibilidade. E por mais que às vezes a gente até não pense, queridos, mas esse fruto, um dia, né, o fruto das nossas ações, os frutos das nossas intenções, eles serão expostos, né? E aí, muitas vezes até um fruto bom, em sua essência, ele tem algo de ruim, né? Que na verdade é aquele engano, o engano da figueira, né? Cristo olhou para a figueira e a figueira tinha
estava com uma aparência de que já estava dando fruto. Quando ele chegou lá, não tinha, e Cristo foi e amaldiçoou a figueira. Então, da mesma forma, não é só nós parecermos ter bons frutos, mas é de fato e de verdade, os frutos que forem de nós sejam frutos genuínos e verdadeiros. E o Senhor, Ele é Deus para sondar. O Senhor é Deus para entender, né, o real sentido das nossas ações, querido, dos nossos corações. Então, a atitude, né, é o primeiro ponto, mas não só a atitude, né, a atitude com base nos bons frutos, na verdade, principalmente a verdade do nosso Deus. E o segundo ponto é que Deus cuida da nossa história. Amém? Vocês creem que, por mais que a gente não saiba do futuro, a gente sabe que Deus está nos direcionando para um bom caminho, queridos, para colhermos frutos, né? E às vezes quando a gente fala assim de colhermos frutos, dependendo de como esteja a ansiedade do seu coração, né? O seu fruto quando você diz isso, muitas vezes o fruto que vem na mente da pessoa, no coração da pessoa é o quê? Às vezes é uma prosperidade financeira, muitas vezes é isso, né? Meu Deus, eu quero colher muitos frutos, eu quero colher muitas riquezas, eu quero dinheiro, né? E existem tantos frutos, queridos, que Deus quer nos dar, né? Tantas conquistas que vão além do que é material, além do que é aparente aos nossos olhos, né? Imagine Deus lhe dando um fruto de palavra de sabedoria, quando você vê uma pessoa naquela tremenda angústia e você ter uma palavra, querido, que acalente o coração daquela pessoa, que produza esperança, né? Que produza naquela terra que está seca, né? Que a partir daquela palavra que você dê, as pessoas comecem a repensar a sua história, repensar o rumo que elas estão indo, de repente, quem sabe até elas mudarem de direção. Então, os frutos que nós precisamos almejar, os frutos que nós precisamos sonhar e buscar, né? Muito mais do que frutos que o mundo nos ensina que é algo que é mais valioso, queridos, são os frutos do Espírito, né? São os frutos que são ações, são coisas que não estão, que não são aparentes, que não são visíveis muitas vezes, mas é essa própria transformação que nós queremos. E aí sabemos que Deus cuida da nossa história, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu creio que vocês amam a Deus, amém? Amém? Então, eu não tenho dúvidas, queridos. Eu não tenho dúvidas que grandes coisas o Senhor tem para nós. E muito mais para fazer através de nós. Imagine que Noemi passou por todas as angústias, por todas aquelas perdas, né? E de repente apareceu aquela nora que caminhou com ela naquele período de grande e enorme dificuldade, e que de repente, ela naquele momento de preocupação, vou dizer assim, da visão turva em relação ao que Deus queria da vida dela, tinha uma pessoa próxima dela que recobrou, que foi um instrumento de Deus para trazer a ela novamente a esperança e a alegria de viver. E é engraçado que Ruth com todas essas ações, Ruth também não tinha essa certeza, mas Ruth ela agiu com toda a atitude para trazer, e acabou trazendo essa redenção, né, para a sua família. E aí nós temos um grande desafio, né, nós temos uma reflexão que eu vi até que o Hernandes Dias Lopes falou, que não tem crise pior do que essa, quando você encontra os dramas da vida
E no lugar de você encontrar o consolo de Deus, você acaba culpando a Deus. Já pensou? Você está numa crise e quando você associa que aquela crise é culpa do próprio Deus. Então, é mais do que motivo para você entrar em desespero, né? E nós é que temos que ter o cuidado, queridos, para que a crise não produza esse sentimento em nossos corações, né? E você perder todas as esperanças pode até acontecer, mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a fé de que o nosso Deus vive, né? E que da mesma forma que Jó, né, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, né? E eu creio que no íntimo do coração de Noemi, ela tinha esse sentimento que Deus ia reverter aquela situação. No íntimo do coração dela, né? Ela cria que Deus poderia reverter toda aquela situação, mesmo com aquele sentimento de angústia. E nesse cuidado, queridos, de Deus com a nossa história, nós podemos entender que mesmo que essas angústias nos sobrevenham, Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas para renovar. Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas para restaurar, muitas vezes, o nosso caminho, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas ou já foram esse agente, né? Pode ser que em momentos você esteja com o seu coração como Noemi, angustiado, né, sem perspectiva. E às vezes você está sendo Ruth na vida das pessoas, né? Sendo esse canal de renovação, de restauração, de bênção. E esse é o nosso desejo, né, de nós sermos Ruth para outras pessoas. Amém? Nós temos esse desafio, queridos. Onde nós formos, nós vamos encontrar pessoas com o coração de Noemi, perdidas, angustiadas, sem perspectiva, sem sonhos, sem pessoas para darem bons conselhos, boas oportunidades. E eu escolho ser Ruth. Amém? Nós vamos escolher ser esse agente de transformação e de mudanças, queridos. E para isso, todas as nossas ações, todas as atitudes que nós tivermos, né, diante do nosso Deus maravilhoso, elas têm que ser atitudes reais e intencionais dos nossos corações. As melhores atitudes, as atitudes mais filtradas, né? Quando a gente começa a ter a nossa conduta, querido, com base na palavra do nosso Deus, é mais do que natural que a nossa conduta não só renove, não só restaure o nosso coração, mas naturalmente também a gente consiga alcançar outras vidas. E as nossas boas escolhas, elas não serão só possibilidades de recomeço para os nossos corações, mas elas também serão possibilidades de recomeços para as nossas famílias. Amém? Para as nossas famílias, não só para a gente, para as nossas famílias e para pessoas à nossa volta. Então, se a gente for imaginar, existe um conceito, né, que diz assim, que nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta, mais próximas, né? Então, você faz parte dessas 5 pessoas que estão à volta de várias outras pessoas próximas de vocês. Então, você vai ser aquela pessoa que vai ser o agente positivo para abençoar, né, para influenciar, para encorajar as pessoas. Então, queridos, pode ser no trabalho, muitas vezes, né, pode ser na vizinhança, né, como é que eu tô conseguindo agir na minha vizinhança? Como é que eu estou conseguindo agir? Como é que estão os meus frutos? Como é que está sendo a minha capacidade de influenciar e de abençoar as pessoas que estão à minha volta? Será se eu estou sendo uma pedra de tropeço,
né? Ou eu estou sendo um apoio, um suporte, uma bênção? E se nós caminharmos, queridos, intencionalmente, dessa forma, atentos às nossas ações, aos nossos frutos, certamente nós vamos colher muitos outros frutos positivos diante do nosso Deus. Amém? Vocês creem nisso? Deus é maravilhoso, queridos. E a própria Bíblia nos mostra que Ruth prosperou, né? Então, ela seguiu os conselhos de Noemi, e aí, quando menos espera, ela se casou com aquele homem rico, né? Ela não só virou uma serva, mas ele reconheceu tanto apreço, ele reconheceu tanta atitude naquela moça, né? Que ela veio a se tornar esposa dele, né? E como grande consequência, né? E grande virtude para ela e fruto naquele tempo, Deus permitiu que ela entrasse na própria linhagem de Davi, né? Uma mulher estrangeira, né? Entrou na genealogia do próprio Davi, que por consequência também teve essa honra de entrar como alguém da família, né? Que se sucedeu mais na frente do nosso próprio Jesus Cristo. Imaginem, queridos, não era a intenção, não era o desejo, né? Mas acaba se tendo a maior das consequências, né? Então, fiquem atentos, porque as oportunidades, elas estão ao todo lado para conosco, né? Por toda a nossa volta, né? As oportunidades de tomarmos as decisões certas, as atitudes corretas. E aí, quando a gente menos esperar, a gente vai estar longe, a gente vai estar voando alto, a gente vai estar servindo ao nosso Deus, a gente vai estar ministrando a palavra do nosso Deus, a gente vai estar sendo agente de bênção, a gente vai estar sendo agente de transformação, de cura, de redenção, de restauração, de graça, queridos. E aí, nós seremos reconhecidos, né, como aqueles que amam, como aqueles que são parecidos com Cristo. E esse é o meu maior desejo. Amém? Posso pedir para você se levantar? Esse é o maior desejo que nós temos que ter nessa noite, meus amados. É o desejo de sermos cheios, para que as nossas atitudes, elas sejam muito maiores, né? As consequências das nossas atitudes sejam muito maiores do que os nossos próprios desejos. E aí todas essas boas escolhas que nós vamos ter, né, vão produzir sempre em nós grandes recomeços. Eu não sei o recomeço que você está precisando, mas existe uma máxima também que diz: se você quer resultados diferentes na sua vida ou na vida das pessoas, você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, é a hora de mudarmos, é a hora de tomarmos a direção certa, né? Por mais que, às vezes, a gente não tenha ainda uma perspectiva, né, como Ruth teve, mas ela confiou no Deus que ela conheceu, ela confiou no Deus que Noemi não estava mais nem confiando. Olha que tremendo. Mas ela creu no Deus que ela conheceu. E aí ela foi e fez a diferença. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor agora. E eu sei que você tem desejos, você tem sonhos. Você precisa tomar escolhas. Você precisa tomar a melhor escolha. A melhor escolha. E a melhor escolha, ela vai ser feita quando você convida o Senhor, para que essa escolha seja de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes nós não enxergamos, mas o Senhor, queridos, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa história. E nós te louvamos, Senhor maravilhoso,
porque nós não estamos caminhando, Senhor, ao léu. Nós não estamos caminhando, Senhor, de qualquer forma. Senhor, nós estamos caminhando crendo, Senhor, e confiando, porque um dia nós entregamos ao Senhor a nossa vida. E se eu ainda não entreguei, Senhor, a minha vida a Ti, Senhor, eu quero fazer isso agora. Para aqueles que ainda não fizeram, para aqueles que não se renderam de corpo e alma ao coração, e o coração ao Senhor. Para que essa noite seja uma noite de renovação, uma noite de restauração, de cura, de renovação de esperanças. E também de pedir a Deus para que nos instrua as melhores atitudes, nos dê direcionamento, Senhor, e que as nossas atitudes, Pai, possam ser atitudes, Deus, Senhor, para o bem, Senhor, possam ser atitudes para salvarmos outras vidas, Senhor, que tudo aquilo que sonhamos não seja só para nós, tudo aquilo que nós desejamos, Senhor, não seja só para o nosso próprio bem-estar, Senhor, mas para daqueles que nós amamos, Senhor, para repartir, Senhor, para nós podermos, Deus, frutificar, Deus, em palavras, frutificarmos em atitudes, frutificarmos, Deus, em ações, Deus, de apoio, de ajuda, Senhor, de sustento, Senhor, de palavras de bênção, de palavras de cura, de restauração, Senhor, e principalmente, que de nós, Deus, possa fluir, Deus, o Teu Espírito Santo, para salvar outras vidas, para salvar, Deus, Senhor, aquele que está perdido, para aquele que está perdido possa ser achado, Senhor, possa se sentir achado por Ti, Senhor, e entrar e adentrar, Senhor, ao Teu aprisco. Então, Senhor, esse é o nosso desejo, Deus, no íntimo dos nossos corações, Senhor, com tanta integridade, Senhor, com tanta determinação que nós aprendemos, Deus, nesse livro, nesse texto. Nós queremos, Senhor, que as nossas ações produzam bons começos, bons recomeços, não só, Deus, nas nossas vidas, mas nas vidas que estão em nossa volta, Senhor. Nos ajuda, Deus, nos inspira e faz de nós, Senhor, um vaso novo todo dia, Senhor, se for preciso, para que o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado, no nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluias. Amém, queridos. Vou chamar aqui o pastor Ronaldo. Amém. Glória a Deus. Senta só um minutinho. Caio vai pegar o violão, então, como diz a pastora Sueli, estão a me explorar, né? Vamos explorar o pregador. Amém. Parabéns, Caio, que Deus abençoe. Você falou uma coisa tremenda. A palavra de Deus ela é tremenda, mas chega um ponto que entra de encontro ao nosso coração. E hoje nós falamos sobre decisão. E o Caio ministrou com muita graça. A nossa tomada de decisões, ela tem consequências eternas. Essa mulher se tornou a bisavó de Davi. A bisavó de Davi, um dos homens mais nobres na história de Israel. Então, que as nossas atitudes sejam direcionadas por Deus em amor, amém, em graça. Eu sei que essa palavra vai fluir muito, muito, muito durante a semana em nossos corações ainda, amém. Muito bom saber que os projetos de Deus transcendem gerações. Aleluias, aleluias. Eu queria nesse momento, ainda nesse mesmo espírito de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele vai fazer, eu queria orar ao Senhor, desejando uma semana maravilhosa a cada família aqui representada, cada família que está a nos escutar, que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a bondade do Senhor repouse sobre cada uma dessas famílias. E quero dizer para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que se você quer saber um pouquinho mais sobre essa palavra, o Caio vai ter o maior prazer de responder para você, se você mandar uma mensagem para nós. Então, Caio, Vilemar, Joana, Fátima, Júnior, Camila, os nossos irmãos que estão atentos a esses detalhes, eles estarão, Charliane, eles estarão respondendo as suas perguntas e será bom mantermos um contato com você.
Então você que está nos ouvindo, quiser se aprofundar um pouco mais naquilo que o Senhor falou ao seu coração, entre em contato conosco. Nós o faremos isso com muita graça e com muita alegria, para a glória de Deus. Amém? Ó Pai, nós queremos louvar ao Senhor, que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por essa palavra, ó Deus, que nos reanimou, nos deu esperança, ó Deus, e com certeza, se aplicarmos às nossas vidas, nos tornaremos pessoas mais amáveis, pessoas mais prontas a enfrentar os obstáculos da vida. Portanto, Senhor, nos ajuda a aplicar no dia a dia, ó Deus, que nós possamos sim ser essa pessoa, ó Deus, que no meio de 5 pessoas inspira, ó Deus, traz esperança, ó Deus, transforma, que traz ânimo. Se nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar esse louvor antes de dar as bênçãos apostólicas. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém, glória a Deus. Então você, vou repetir, o telefone está desligado, nosso irmão estava orando, está inteiramente ligado no Senhor. Então você que está nos ouvindo, aí onde você está, receba também as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça salvífica do seu Filho amado Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra. Que o povo de Deus aqui presente, o povo de Deus que está online, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite.